ou Matt Murdock, né? Outro dos heróis clássicos da Marvel criado durante a década de 60. Mais precisamente em 1964, né? Na primeira edição da revista do Demolidor, né? Que foi criado pelo Stan Lee e pelo Bill Everett, né? O cara que fazia os desenhos em parceria com o Jack Kirby, né? Famoso desenhista da Marvel, né? Que ajudou o Stan Lee a criar o Homem-Aranha, os Vingadores e outros grandes personagens aí dos quadrinhos. Bom, e a origem definitiva do Matt Murdock já foi imposta logo na sua primeira aventura, onde a gente descobre que ele era um jovem normal criado pelo seu pai, o batalhador Murdock, né, um grande boxeador de Nova York, que já estava meio em fim de carreira. Uma curiosidade que só foi ser sanada muito tempo depois era quem era a mãe, né, do Matt, que na verdade era uma freira, né, que por ter tido relações fora ali das regras da igreja, não pôde ficar com seu filho e estava sofrendo algumas perseguições, né, o que também foi um motivador para ela acabar deixando o seu filho apenas aos cuidados do pai, né? Então, o pai do Matt estava muito decidido, queria incentivar o filho ao máximo a focar nos estudos para ter um futuro diferente do dele, né? Que o boxe rendeu uma boa grana para ele, mas conforme ele ia ficando mais velho, ele ia ter que se aposentar e ele não tinha nenhuma outra aptidão. Por isso, enquanto os outros meninos ali brincavam lá, curtiam a vida, o jovem demolidor apenas estudava, né? Então, ele ali na adolescência começa também a focar na parte física e fica também extremamente forte e ágil, né? Então o pai dele vê que não tem mais pra onde correr e decide começar a trabalhar pro arranjador, né? Um cara ali que faz algumas lutas aí, apostas manipuladas para conseguir ganhar um dinheiro a mais, né? Na base da corrupção. É, Nesse período, o Matt salva um velho cego que ia atravessar a rua e acaba sendo atingido por um tonel de químicos que tira a sua visão, mas lhe concede vários poderes super especiais, né? Ele ganha uma super audição, um super olfato, né? Um super tato, então ele tem praticamente um radar na cabeça, que é mais ou menos o sentido da aranha, por exemplo, do Peter Parker, né? Ele fica super ágil e consegue detectar qualquer pessoa que estiver próximo dele, qualquer tipo de ameaça, ele já consegue prever até antes do que uma pessoa que enxerga. Então isso somado com a sua força física e com a sua agilidade, torna ele um combatente muito bom. Com isso, ele vai ver uma das lutas do seu pai que o arranjador tinha exigido que ele perdesse porque fazia parte dos seus planos. Só que sabendo que o seu filho estava na plateia, ele se recusa a perder. Então ele luta até o fim e mesmo velho ele consegue superar o seu adversário e sair orgulhoso da luta. Mas acaba sendo morto pelo arranjador e seus capangas. Com isso, o Matt Murdock está decidido a vingar a morte do seu pai e descobrir quem que foi o assassino. É, Nessa primeira história, a gente já conhece o Fog Nelson, né, o grande amigo do Matt Murdock, e o cara com quem ele abre a sua firma de advocacia, e a Karen Page, que é o primeiro interesse amoroso do Demolidor. Então ele cria o seu primeiro traje com traços bem diferentes, né? Não era tudo vermelho ainda, era um amarelo com vermelho, era uma coisa meio esquisita lá, meio feia, mas depois melhorou, né? E consegue prender o arranjador, né? Provando que ele é o culpado da morte do seu pai, mas acaba infartando antes de ir para cadeia. E com isso, a cidade de Nova York conhece outro grande herói da década de 60. Bom, outro fato curioso é que mesmo com uma premissa até bem interessante, o Demolidor não deslanchou de primeira. Teve edições apenas bimestrais, então, né, faltava alguma coisa para o herói se tornar popular. E isso foi uma coisa bem recorrente, assim, então, para tentar aumentar, né, a sua popularidade, eles colocaram ele ao lado de outros heróis já consagrados, como o próprio Homem-Aranha que tinha surgido ali algum tempo antes. E o Demolidor tem muitas obras boas nos quadrinhos. Temos a queda de Murdock, né? Que bota ele mais uma vez de frente com seu maior inimigo, o Rei do Crime, onde ele revela a identidade secreta do Demolidor e rola uma treta absurda. Tem um quadrinho que eu li que é o Rei da Cozinha do Inferno, né? Onde o Demolidor é um arco que é logo em seguida desse queda de Murdock, onde ele está passando por várias crises psicológicas ali, está processando
o jornal que divulgou essa notícia de que ele era o Demolidor e tudo, e coloca ele ao lado de outros heróis aí de Nova York, como o Homem-Aranha, o Luke Cage, coloca a disputa pelo poder, né, desde que o Rei do Crime sumiu, deixando aquele vácuo, né, no poder criminoso de Nova York. Então chega o Coruja, chega o Mercenário, vilão também conhecido do Demolidor. E nos cinemas ele só foi visto uma vez lá em 2003, se eu não me engano, sendo interpretado pelo Batman, né, do DCU, o Ben Affleck, ainda bem jovem. É um filme tosquinho, mas que é até fiel aos quadrinhos, né, pelo menos na origem do personagem. Traz a Elektra, né, o grande interesse amoroso do herói nos quadrinhos, traz o mercenário, traz o rei do crime. Então é um filme que até traz alguns elementos legais dos quadrinhos, só que tem cenas muito tosqueiras, a história não é legal e os efeitos que eles tentam fazer também é pavoroso, né? Então é bom deixar meio de lado essa versão. Mas temos a versão da Netflix agora, né? Já nas mãos do MCU, onde temos uma série, né, de algumas temporadas aí do Demolidor, que essa sim é bem boa e foi onde eu conheci o personagem, né? Assim, eu simpatizo bastante com o Demolidor pelos seus arcos, assim, eu acho que os melhores quadrinhos dele trazem umas tramas bem interessantes. Essa parte de um cara cego conseguir, né, se tornar um grande herói é um conceito bem interessante. E por ele me lembrar um pouco Batman também, né, na sua personalidade, né, principalmente enquanto Demolidor.